Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 11, diz o seguinte: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Glória a Deus. Toda palavra ela é inspirada por Deus. A palavra ela é perfeita, ela não comete erros nenhum, ela é a verdade absoluta. Nós cometemos erros, mas a palavra não. Ela é perfeita. E por toda a palavra, nós percebemos Deus levando o homem a orar, a o buscar. Quando o homem ele sai do jardim, ele começa a ter necessidades que antes não tinham, que é a necessidade de Deus. Antes ele recebia ali a visitação do próprio Deus. Mas depois disso, algumas necessidades só poderiam ser supridas por Deus. E aí nós vemos que Deus ele vem suprir essas necessidades de acordo com a oração. Em todo o Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, vemos então Deus ordenando o homem a orar, ou exortando o homem a orar, a o buscar, e aquele que o busca de todo o coração o encontra. Jesus, mais uma vez, vai nos mostrar, através desse texto que nós lemos, a necessidade do homem de buscar a Deus em oração. E o interessante é que ele fala para nós pedirmos, buscarmos, para nós batermos, insistirmos com Deus. Mas eu quero te chamar um detalhe a respeito dessa situação. Quando você pede algo para alguém, você não tem a garantia de que vai receber aquilo que você pediu. Por exemplo, o mendigo que pede uma esmola não tem garantia de que ele vai receber aquilo que ele estava pedindo. Porém, na oração não é assim. Jesus nos mostra que quando nós pedimos, nós recebemos. Jesus dá a garantia de que recebemos. Olha o que ele diz: peçam e lhes será dado. E ele ainda repete um pouco mais adiante: pois todo aquele que pede, recebe. E ele fala também para nós buscarmos. Jesus ele insiste para que nós venhamos a buscar a Deus em oração para suprir as nossas necessidades. E ele diz: busquem e encontrarão. Se nós buscarmos por algo nesta terra, por nós mesmos, talvez nós não vamos conseguir encontrar. E muitas vezes não é assim que acontece. Nós não temos garantia de que vamos encontrar aquilo que buscamos. Porém, na oração, não é assim. O que Jesus diz é: busquem e encontrarão. Jesus ele é muito claro. E um pouco mais adiante, ele repete a mesma afirmação: o que busca, encontra. Então, na oração, nós temos a garantia de que aquilo que buscamos será encontrado. E da mesma forma, Jesus ele continua falando que aquele que bate, a porta será aberta. Se nós formos na casa de alguém, bater na porta da casa daquela pessoa, nós não temos nenhuma garantia de que ela vai abrir a porta e nem ela tem a obrigação de abrir a porta para nos atender. Porém, na oração não é assim. Jesus dá a garantia de que quando nós oramos, quando nós batemos da porta, a porta ela é aberta. Então Jesus ele mostra a necessidade do homem orar, do homem pedir, do homem buscar e a garantia de que vai encontrar, de que a oração é algo que funciona. Por isso que precisamos aprender a orar. No entanto, muitas coisas que pedimos, buscamos, que desejamos e oramos a Deus não acontece ou do jeito que nós pedimos ou não recebemos a resposta. Nós precisamos entender isso. Jesus ele continua falando a respeito da oração, o texto não para por aí. E Jesus ele compara o amor de um pai para com o seu filho com o amor de Deus para conosco. E o filho muitas vezes não sabe o que é necessário, mas Jesus mostra o filho pedindo algo para suprir a sua necessidade. Se ele pede um alimento, é porque ele não teria condições de ter o alimento por si só. E o pai, mesmo sendo mau, dará boas coisas para o seu filho. Da mesma forma,
Deus, que é o nosso Pai Celestial, dará boas coisas àqueles que o pedirem. Deus ele sabe o que é melhor para nós. Mas eu gosto de pensar e comparar, e eu me lembro do meu filho. Quando ele vai me pedir uma coisa, ele tem muita esperança de que eu vou o atender. E quando ele quer algo, ele fica me pedindo, 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 ele é insistente e eu aprendo muito com ele. E às vezes, quando ele está pedindo algo, eu me lembro desse texto da palavra de Deus. Quando é algo que eu sei que não é necessário para ele, que não vai fazer bem para ele, eu não vou ceder, eu não vou responder, eu não vou dar. Mas quando é algo que ele está precisando, que há uma necessidade, e eu vejo que é bom para ele, sim, eu tenho prazer em lhe atender. Eu tenho prazer quando ele me faz um pedido que eu vejo que é algo de bom, algo que é louvável. Da mesma forma, o buscar, quando ele busca e insiste. Mas um outro detalhe eu acho interessante que eu gosto de lembrar, o meu filho me ensina demais, talvez é assim na sua vida também, se você tem filhos. Eu muitas vezes entro no meu quarto de oração, nesse quarto que eu estou, no meu escritório, onde eu dedico a oração, a leitura, muitas vezes trabalho aqui. E às vezes, quando eu quero me concentrar mais, eu tranco a porta, porque a minha família sabe que quando a porta está trancada é porque eu estou trabalhando em algo que exige mais atenção ou estou orando. Então, se não é nada urgente, vai ver que a porta está trancada e vai me deixar. Porém, o meu filho ele não entende isso. Meu filho, quando chega e a porta está trancada, ele bate na porta e fica virando a maçaneta e me chamando até eu abrir a porta para ele. E quando ele está pedindo, batendo na porta e me chamando, eu fico pensando, às vezes, no momento em que eu estou, eu penso assim, não, eu não queria abrir, mas é meu filho. O filho que eu tanto sonhei, o filho que eu amo, o filho que é a herança do Senhor para a minha vida, o filho que é a minha recompensa, a recompensa que o Senhor dá, o filho que eu tanto amo, que eu oro por ele. Como que eu poderia deixar de abrir a porta para o meu filho? Então, não importa o que eu estou fazendo, quando meu filho bate a porta, ele insiste, chama, eu vou lá, abro a porta. E muitas vezes é para me abraçar, para me beijar, ou para me contar algo que aconteceu, que ele fez, que ele acha importante. Muitas vezes, quando ele acorda, ele vem para cá para orar junto comigo, traz a Bíblia dele para ler a Bíblia junto comigo. Isso me enche de alegria. Se eu, que sou mau, se nós que somos maus, abrimos as portas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus abrirá as portas para nos receber. Nós precisamos entender que tudo tem um tempo e que Deus tem um propósito em tudo. A oração, Jesus ele vai nos ensinar que a oração ela precisa ser com insistência e com intensidade. Precisamos pedir, precisamos reconhecer a nossa necessidade e pedir, buscar, bater, insistir. E essa insistência, esse tempo até que a resposta venha, vai trabalhar em nós e nos moldar para que possamos ser as pessoas que Deus deseja que nós sejamos. Assim como nós desejamos que os nossos filhos sejam boas pessoas, sejam homens de sucesso ou mulheres de sucesso. Nós desejamos que sejam bem-sucedidos em tudo que fizer. Deus ele nos ama e cuida de nós. E a insistência na oração vai nos moldar, vai nos ajudar a ser pessoas melhores e aumentar a nossa fé. A fé não é orar e a coisa acontecer de imediato. Não, não apenas isso. A fé é você orar, insistir, você bater na esperança de que Deus vai atender e você buscar aquilo que você necessita. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, porque quando as portas forem abertas para você, você vai sentir o abraço de Deus Pai Todo-Poderoso e vai poder comprovar e viver experiências e vendo que o que Jesus falou é verdade. Jesus ele não contou algo, nenhuma fábula, não, o que Jesus fala é verdade. Aquele que pede, recebe. Deus ele tem coisas boas para dar para a sua vida. Não desista de orar, mas ore cada dia mais, busque cada dia mais a presença do Senhor e que o Espírito Santo de Deus te ensine a orar para que você seja bem-sucedido, bem-sucedida em tudo que fizer. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.